No ar, o programa Identidade. Aqui, você já sabe, é o nosso ponto de encontro com a vida pessoal dos vereadores e ex-vereadores da Câmara de Aracaju. Hoje temos uma história inspiradora de alguém que por 2 vezes consecutivas foi vereador mais votado da capital sergipana. Ficou fácil saber quem é, né? Mas essa é a história que você já conhece. Continue com a gente para descobrir a identidade não conhecida do vereador Irã Barbosa. E o meu convidado de hoje é o vereador e professor José Irã Barbosa Filho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Irã, posso chamar assim, Irã? Claro. Na intimidade aqui, viu? Irã, conta pra gente, você nasceu e se criou aqui em Aracaju? Sim, sou filho de Aracaju, nasci aqui, me criei aqui, fiz minha carreira profissional, política, minha vida toda aqui na cidade, essa cidade que é a capital de todos os sergipanos. É isso aí, aracajuano nato. Você tem alguma memória, assim, qual a primeira memória sua de infância, de quando você era criança? São memórias de família, da convivência familiar, uma memória muito boa. Eu tive a oportunidade de ser criado dividindo muito as minhas coisas infantis com primos, com irmãos, uma família grande, onde os laços afetivos sempre foram muito cultuados, cultivados, e as lembranças que tenho são as lembranças das brincadeiras infantis do meu tempo, né? Um tempo em que a gente brincava dentro de casa, mas ocupava também o espaço da rua, da calçada, como espaço de brincadeira. Então as imagens que tenho da minha infância passam pelo carinho, né, que tive no seio da minha casa, dos pais, dos tios e tias, dos meus avós, e da convivência muito fraterna, muito boa com primos e com os irmãos. São quantos irmãos? Nós somos 5, sou eu e mais 4 irmãos. Eu sou o mais velho de 5 irmãos. Eu vi uma foto no Facebook, vocês comemorando, acho que Dia dos Pais, e aí tava todo mundo numa mesa, assim, eu vi que era bem farto, todo mundo ali junto. A família é muito unida? Muito unida. É uma das coisas que me deu mais estabilidade na minha vida. O tempo inteiro foi exatamente essa convivência muito boa do ponto de vista familiar, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. As famílias sempre foram muito unidas, todos muito solidários uns com os outros. Nós tivemos a oportunidade de conviver todo o tempo muito juntos, somos todos ali, os primos, nós nascemos ali no Siqueira Campos, então aquele entorno do bairro Siqueira Campos era um espaço onde tios moravam, os meus avós moravam, nós morávamos, então era uma convivência, sempre foi uma convivência muito boa, muito saudável, e você sabe que isso é uma das coisas que dá mais tranquilidade, mais estabilidade para quem está em processo de formação. Eu, como educador, sei qual é a importância que tem o seio familiar para a formação de uma criança, de um adolescente. Nós conseguimos identificar muito facilmente quando uma criança ou um adolescente vem de um berço familiar mais equilibrado, mais ajustado que eu digo do ponto de vista das boas relações, e quando isso falta à criança ou adolescente, nós percebemos também. Então, eu tive a sorte, não é, de ter essa convivência muito boa, muito fraterna, muito saudável, né, com a minha família. E cultivamos isso até hoje. É uma coisa, como você pôde observar na imagem do Facebook, nós comemoramos muitos aniversários, nós nos juntamos, nós somos uma família muito festeira, muito festiva, né? A festividade sempre é muito entre nós mesmos, porque como a família é muito grande, então basta qualquer símbolo, qualquer aniversário, qualquer homenagem já vira uma festa, e nós gostamos de cultivar isso porque achamos que isso cria e aprofunda os laços e dá essa estabilidade para todos nós. Ninguém nunca se sente só, nós sempre temos como partilhar nossas alegrias e também as nossas dificuldades com os nossos parentes mais próximos e até os mais afastados. Sou de uma família que costuma cultivar o parentesco mesmo distante. Nós costumamos ter essa relação de proximidade mesmo com os parentescos mais afastados. Que é mais difícil, né? Geralmente os mais íntimos são aqueles próximos, irmão, pai, mas né? nós temos primos em segundo, terceiro grau, nós ainda continuamos mantendo essa relação de proximidade, de amor, de carinho e de afeto. Que bom, legal. Agora, uma curiosidade, Irã é um sobrenome, porque eu vi que o seu pai tem Irã e a sua mãe tem Irã no nome também, né? Não, isso é uma história um pouco mais complicada. É que o meu pai, o meu nome deveria ser o nome exato do meu pai, porque o meu nome é José Irã Barbosa Filho. Ocorre que meu pai vem de uma família onde ele e todos os irmãos foram batizados e foram registrados
com a letra inicial do nome I. Né? E o papai era para ser Irã Barbosa de Souza, que é o nome de família, né? Como foram os irmãos dele. Só que, até onde eu consigo me lembrar do que se conta, o papai nasceu com problemas de saúde, era muito doente, e foi batizado, né? Com o nome, era para ser batizado com o nome Irã Barbosa de Souza, mas na hora o pároco que o batizou resolveu colocar um santo protetor, tendo em vista que ele estava adoentado, e botou o José na frente. Não foi o nome que a minha avó havia recomendado, ela de resguardo em casa, e o José Irã foi o nome que o pároco botou no documento da igreja. E esqueceu de colocar o sobrenome de família, o Barbosa de Souza. Esse documento da igreja foi o mesmo que foi levado para o cartório para fazer o registro. Eu até hoje lembro o nome do responsável pelo registro do meu pai, era Zezinho, porque a minha avó falava dele com uma certa raiva. Porque ele, do mesmo jeito que chegou o documento no cartório, ele registrou o nome do meu pai. Ficou então só José Irã. E isso gerou uma série de problemas, tanto assim que nós tivemos problemas com os documentos mais na frente, porque quando minha mãe nos registrava, ela colocava que nós éramos filhos de José Irã Barbosa, quando na verdade o nome dele era só José Irã. E aí quando eles casaram, deu essa confusão e terminou ficando o Irã como sobrenome da minha mãe. Nossa, mas nós conseguimos manter o Barbosa pelo fato de ser o sobrenome da família. Então não teve nenhum problema. Mas tem uma história um pouco controvertida. Diferente, né? Os seus irmãos também têm Irã? Não. Eu sou José Irã Barbosa Filho, os meus irmãos são Torres Barbosa, que aí pegam o sobrenome da minha mãe, que é Torres, e Barbosa, que é o nome da família do meu pai. Você é muito ligado aos seus pais? Muito, profundamente ligado. Eu tenho um apego muito grande a eles. Não poderia ser diferente, foram minha referência. Eu costumo dizer que tem uma parte da minha vida que eu consegui aprender, tem uma parte da história da minha vida que foi formada fora de casa. Então a parte mais intelectual, a parte mais política, mais fora de casa, mas a parte da personalidade, a parte do caráter, a parte de levar a sério o trabalho. Eu venho de uma família de pessoas trabalhadoras, né? A parte de levar o trabalho muito a sério, com muita responsabilidade, a parte do cuidado e do zelo com a honestidade com o que é seu, mas sobretudo com o que é dos outros. Isso tudo foi muito fruto do berço familiar de onde eu venho, muito fruto da convivência, e meus pais, eu tenho por eles um carinho imenso. Eu acho que assim, tenho uma convicção de que são aquilo que há de mais importante na minha vida, até porque eles abdicaram muito da sua juventude para nos dar a condição que nós temos hoje. Minha mãe transformou-se em minha mãe aos 16 anos de idade. Ela é apenas 16 anos mais velha do que eu. E o meu pai 20 anos mais velho do que eu. Então eles são muito jovens ainda, né? Apesar da idade. Eu estou com 50 anos, minha mãe tem 66 e meu pai acabou de fazer 70 anos. Então são muito novos e a idade é muito próxima à minha. Então nós temos uma afinidade, sempre tivemos uma afinidade muito grande, e eu tenho um respeito imenso e um carinho, uma dívida de gratidão eterna com meus pais. Eles são uma marca fundamental na minha existência. Você falou que sua mãe é só 16 anos mais velha que você, né? Então, muito pequena mesmo a diferença de idade. Por ela ser, assim, a idade mais próxima, até do que seu pai, claro, tem alguma ligação um pouco mais especial com ela? Tem alguma história que você já tenha vivenciado com ela que para você é marcante de alguma forma? Olha, sem sombra de dúvida, eu acho que fica evidente para todo mundo a ligação muito mais visceral que eu tenho com a minha mãe, porque praticamente a mamãe amadureceu me educando meus irmãos, né? Nós partilhamos muita coisa juntos. Quando eu comecei a me dar conta de mim como ser humano, como ser existente, eu comecei a entender, por exemplo, a maratona que a mamãe tem que fazer para dar conta de criar os filhos, né, numa situação em que ela não trabalhava fora de casa, portanto, ela não oferia renda, porque tinha que dar conta de criar. Foram 5 filhos, os filhos nasceram na sequência um do outro. E o meu pai era cobrador de ônibus, então você imagina que teve uma dificuldade financeira muito grande para educar 5 crianças dessa forma. E a mamãe foi aquela pessoa que soube fazer sempre todas as mágicas que só as mães conseguem saber fazer, para nos educar bem, não deixar faltar nada, apesar da condição financeira não ser uma condição financeira muito privilegiada. Então eu, muito cedo, comecei a partilhar com ela essas construções que eram feitas no cotidiano. Então, assim, nós temos uma ligação
muito profunda, muito, eu diria que é mais até do que a ligação meramente filial ou maternal, é uma ligação de energia muito forte que nós temos. Acho que a mamãe amadureceu junto comigo, né? Ela deixou de concluir os seus estudos. Mamãe, ela iniciou o estudo para ser professora, ela começou estudando na escola normal, fazendo o antigo curso pedagógico, e deixou porque quando passou a me criar, ela não tinha a oportunidade mais de estudar. Já dando aula na escola normal como professor, ela já com seus 50 anos, eu a convenci a concluir o que ela gostaria de ter feito, que era o pedagógico. E ela voltou a estudar, foi minha aluna lá na escola normal e concluiu o nível médio na modalidade normal. Então nós temos uma ligação muito forte, até hoje muito presente. Eu partilho muito a convivência com eles, com meus pais, meus irmãos, porque são o tesouro que eu tenho na minha vida. Que bacana. E você falou uma coisa bem interessante, você ensinou a sua mãe, você foi professor da sua mãe depois de tanto tempo, né? E você sabe, Irã, ela também se lembra de muita coisa sobre isso. Eu vou te mostrar agora um videozinho que a sua mãe gravou pra gente, falando de tudo que ela se lembra também, um pedacinho. Ele nasceu no dia 21 de junho, antevéspera de São João. Eu lembro perfeitamente do dia que ele nasceu, eu lembro do dia do batizado dele, lembro do dia que ele fez o primeiro aninho, lembro a formatura dele do Jardim de Infância. Ele estudou no Jardim de Infância José Garcês Vieira, lá no Siqueira Campos, estudou no Presidente Vargas. Lembro da formatura dele lá na UFS, quando ele fez o primeiro curso de História. Lembro dos folguedos dele com os irmãos e com os primos. São várias lembranças que eu tenho do meu filho. Já tinha 43 anos que eu tinha deixado de estudar. Aí manifestou-se em mim o desejo de voltar a estudar e ele perguntou: quer mesmo, mamãe, quer estudar? Eu disse: quero. E onde é que a senhora quer estudar? Eu disse: na escola normal. Mamãe, tem certeza que quer ir para a escola normal? Eu disse: quero, porque foi lá que eu estudei durante 8 anos. E aí ele foi, me matriculou e eu estudei, eu voltei a estudar. Passei 4 anos dentro da escola normal e para mim foi um grande privilégio voltar à escola normal. E tive ele como meu professor de História. Durante 2 anos ele foi meu professor de História. E lembro da primeira prova, o primeiro teste que ele fez, que eu acertei as 5 perguntas e ele me deu 9,5 para mim não ficar ousada. Eu fui reclamar ao professor de matemática e o professor disse: qual é, Irã? Por que não deu os 10? Ele: não, para não pensarem que eu estou puxando o saco porque ela é minha mãe. E eu fiquei com 9,5. Eu sempre friso que o meu filho, ele é o meu Cristo de cada dia. Pelo que nós passamos dentro de casa e as ajudas que ele sempre nos deu. Para mim, ele é um guerreiro. O zelo com as coisas da família e o zelo que ele tem também com a coisa pública. Esse desejo que ele tem de tentar modificar, de ver as coisas melhorarem, de acabar. Quando ele entrou na política, eu disse: meu filho, eu vou ver você na política para pagar a minha língua, que eu nunca gostei de política. Aí ele me disse: mamãe, a senhora é uma pessoa culta, a senhora sabe que política não é isso que estão fazendo dela. A senhora sabe muito bem o que é política. Então, eu não vou agora para vereador, quando ele foi a primeira vez candidato. Eu não vou agora para vereador, não é por vontade minha, é a pedido. Mas a senhora sabe que eu vou fazer limpo. E está fazendo limpo e eu espero que continue. Como ele nunca me desapontou até o dia de hoje, ele não irá me desapontar. Que ele significa muito, que ele continue sendo a pessoa que ele é, que os erros ele tenta consertar e com os acertos ele continue. Que ele seja sempre essa pessoa justa e honesta que ele é. Lindo, que lindo. É isso aí. O que você tem a falar ouvindo sua mãe dizer tudo isso? A gente fica sem palavras. Eu acho que é isso. A relação da gente é essa, de muita cumplicidade, de muito carinho, muito amor, aquilo que eu tinha dito antes. Vem daí desse berço a minha formação, né, humanitária, a minha formação que busca sempre o cuidado, com a honestidade, com tratar bem as coisas pessoais e as coisas, principalmente, que são as coisas dos outros. E, sobretudo, a disposição do trabalho. Minha mãe, ela diz que eu sou um guerreiro, ela é uma guerreira, uma batalhadora, ela e meu pai,
são duas pessoas que me ensinaram o verdadeiro sentido do trabalho. O trabalho com o significado de garantir, através do próprio esforço, garantir o seu sustento, o sustento dos seus. Eu aprendi isso muito com eles. Nunca vi na minha casa, apesar da situação financeira nunca ter sido muito favorável, eu nunca presenciei cenas de ninguém chegando na minha casa para estar fazendo cobrança a meu pai. As coisas eram sempre muito bem administradas por ela, né, e por ele. Ela dentro de casa não faltava, a nós não nos faltava nada, apesar da condição financeira não ser boa. Por exemplo, na escola nós éramos tidos como filhinho de papai e mamãe, porque ela era sempre muito zelosa com tudo, vestia-nos muito bem, cuidava da roupa muito bem. Então nós levávamos, naquela época o lanche era levado de casa para a escola, nós levávamos, era tudo muito bem organizado, muito bem feito, sempre na cozinha. É uma exímia dona de casa no sentido também de fazer as iguarias que todo mundo fica apaixonado. Então, essa coisa toda foi muito marcante e continua até hoje muito marcante. Minha mãe é a razão principal de toda a luta que eu travo. Maravilha. E eu achei legal bem essa questão. Ela lhe formou, lhe educou e depois você... Sim. Foi sua aluna mais especial, Irã? Com certeza sim, né? Eu tive muitos alunos na minha vida, eu tenho 32 anos de magistério, indo para 33, então ao longo dessa minha caminhada eu já dei aula a muita gente que hoje está aí em vários espaços, né, da nossa sociedade. Mas, sem sombra de dúvida, a Maria Bernardina foi a aluna mais especial que eu tive. Bacana. E é sobre essa trajetória dele no magistério que a gente volta daqui a pouquinho para conversar um pouco mais. O programa Identidade volta já já. Voltamos com o programa Identidade e hoje a gente está revelando a história do homem por trás do parlamentar, do vereador e professor Irã Barbosa. E é sobre essa trajetória no magistério que a gente vai falar agora. O senhor ingressou dentro do magistério em 88. No magistério público, em 1988. Mas antes de ingressar na carreira pública do magistério, através de concurso, eu fui professor de escola privada. Eu ministro aula desde os 17 anos de idade. Eu entrei na universidade com 17 anos, saí do Presidente Vargas, foi a escola onde eu estudei toda a minha vida. Concluí o ensino médio lá, imediatamente fiz vestibular e ingressei na universidade aos 17 anos. Foi para qual curso? O primeiro curso que eu fiz foi História. Depois eu fiz Direito, mas o primeiro curso foi História, era a minha opção profissional, como é até hoje, era o magistério. E ingressei em 1984 lá e imediatamente comecei a ministrar aulas. Só que aí na rede privada. A partir daí nunca mais parei de dar aulas. Em 88, após concluir o curso de História, abri o concurso no Estado, eu fiz o concurso, fui primeiro colocado no curso na área que competi. Imediatamente também tomei posse, acabei de fazer agora em maio 28 anos na rede pública estadual. Mas já tenho 32 anos de magistério, estou indo agora em março do ano que vem, eu completo 33 anos de carreira. A carreira que escolhi para a minha vida, a carreira que me completa como ser humano. Eu muito cedo já tinha essa como uma opção profissional, tinha muita identidade com a profissão do magistério e abracei isso como a minha profissão de verdade. Depois eu fiz Direito, estudei Direito na universidade. Acho que foi um passo muito importante, porque me ajudou demais a fazer a outra coisa que eu abracei depois na minha vida, que foi a luta sindical, né, e também a caminhada na política. O curso de Direito, sem sombra de dúvidas, abriu um leque de oportunidades de entendimento do funcionamento da sociedade, da estrutura de Estado, etc. Isso ajudou muito, mas é a profissão que me encanta até hoje, é o magistério. É nela que eu me reabasteço. Não me afastei da sala de aula durante todo esse período, a não ser o período em que estive na Câmara Federal, porque aí há uma exigência constitucional de que você se afaste do seu cargo público se você o tiver. Então eu passei 4 anos afastado em função do mandato de deputado federal. Mas fora esse período, eu todo o tempo estive, como estou ainda hoje, como vereador, ministrando aulas, porque é aí que eu reabasteço as energias, os desafios que me são colocados diariamente pelos alunos me ajudam a estar refletindo sobre a realidade da minha sociedade. Isso me ajuda muito no trabalho na política. Que bom. Você está sempre em contato ali, então, com os alunos. Eles conseguem separar o professor do vereador? Sempre. Não tenho nunca tive nenhuma dificuldade com isso. Trabalho muito
com os meus alunos sobre a necessidade de você transformar o espaço da sala de aula num espaço de produção intelectual, num espaço que você tem concentração, num espaço que você tem foco para o que você está fazendo. É o momento de nós aproveitarmos o pouco tempo que a escola oferece para você, de fato, socializar o saber ali com os seus alunos, interagir com eles, ouvir também deles, aprender com eles. Então é um momento que a gente usa muito especialmente para isso, e eles separam muito bem, e eu também tenho uma preocupação muito grande em fazer isso. Evidentemente que, vez por outra, a gente tem que estar fazendo uma abordagem em função, até porque eu sou professor de História. Como professor de História, você termina entrando em análises que são da realidade política, da atualidade. Você termina também abrindo caminhos para análise dentro da sala de aula, mas separando muito as minhas opções pessoais partidárias, para não estar fazendo proselitismo político na sala de aula, e também a minha carreira política, não é? A minha opção também de seguir a política. Mas os meus alunos têm sido sempre muito ciosos também em saber distinguir né, qual é a tarefa que eu tenho na sala de aula e a tarefa que eu tenho fora dela na Câmara Municipal ou na Câmara Federal, quando foi o caso. E como que faz para conciliar a vida, as obrigações políticas como vereador hoje, as obrigações dentro da sala de aula enquanto professor, que a gente sabe que o professor trabalha dentro da sala de aula e trabalha muito fora também, né, para preparar o material de aula, depois corrigir prova, enfim. Como que dá para administrar esse tempo? Eu tenho uma certa facilidade em fazer isso pelo seguinte: eu sempre trabalhei muito, né? Então, por exemplo, quando eu era professor apenas da rede privada, eu trabalhava em várias escolas para conseguir, professor ganha pouco, como todos nós sabemos, para você conseguir ter um padrão salarial um pouquinho melhor, você tem que se desdobrar, né? Então, eu sempre trabalhei muito e sempre associei o trabalho da sala de aula com outras coisas, sempre fui muito irrequieto. Então, eu ministrava aulas e, ao mesmo tempo, fazia o curso de História. Ministrava aulas, depois estava fazendo o curso de Direito. Ministrava aulas, estava estudando inglês. Ministrava aulas, estava estudando francês. Ministrava aula e continuava dando conta da minha vida pessoal, que a gente também mantém, claro, né, todo o funcionamento da sua vida familiar, doméstica, os amigos e tal. Então, eu sempre soube dividir muito bem os espaços, aproveitar bem o tempo. E quando se trata de trabalho, aí é que está a grande diferença. Eu ensino isso aos meus alunos, porque como professor de História eu ensino a eles qual é a diferença entre o conceito de trabalho concreto e trabalho abstrato, que nós aprendemos isso bem dentro da teoria marxista. E eu acho que eu consigo fazer isso bem porque o trabalho, para mim, ele é exercido na dimensão mais concreta que ele possui. O trabalho, para mim, não é algo penoso. O trabalho que eu exerço, para mim, é algo prazeroso. A ponto de, por exemplo, tem dias que, já houve dias em que eu passo o dia inteiro numa luta muito grande. Eu estou me lembrando agora quando eu era presidente do Sintese, que é um sindicato de abrangência estadual. Tinha dias de eu passar o dia inteiro na luta, no interior do estado, organizando a luta do magistério, às vezes em momentos de muita tensão, com greve, etc. E à noite eu tinha que estar em sala de aula. Às vezes eu voltava do interior pensando, refletindo como é que eu vou ainda aguentar uma jornada de ainda 4 horas dentro da sala de aula. Tá cansado, né? Fisicamente, emocionalmente. Exatamente. Mas quando chegava na sala de aula, conversava com o ator um pouco cansado hoje, mas começava a ministrar a aula, parece que a energia subia, ela vinha, magicamente ela aparecia. Eu dizia, professor, se o senhor não tivesse cansado, imagine como é que seria essa aula. Porque de fato é uma coisa que me reabastece, então me retroalimenta, me revigora, então termina sendo muito prazeroso para mim. Sobretudo porque você, quando dá aula em escola pública, você pega, por exemplo, alunos do curso noturno, que você sabe que também são alunos que vieram de um dia também de trabalho muito grande, às vezes. Estão lá querendo alguma coisa. Aquilo passa para você uma energia, eles estão precisando que você leve a sério o que você está fazendo. E a gente, então, toma aquilo como um desafio e faz bem feito. Muito bom. Então, de repente, alguns dos seus alunos ou ex-alunos também estão assistindo essa entrevista agora. Deixa um recadinho para eles que estão assistindo agora a identidade do professor, do vereador Irã Barbosa. Bom, um recado que eu posso deixar para eles nesse momento é dizer que eu tenho sido muito realizado na minha profissão, porque ao longo da minha carreira de professor, eu tenho encontrado com ex-alunos que têm dado depoimentos, e hoje com as redes sociais isso facilita, eles me encontram no Facebook, né, nos vários meios que você tem hoje de se comunicar, e dão os depoimentos da importância que teve a minha passagem na vida deles. Às vezes você nem se dá conta de quão significativa foi a contribuição que você deu, e de repente você encontra um aluno que dá um depoimento
né, nesse sentido, e você se sente realizado. Eu quero aqui deixar marcado, né, a mensagem que eu deixo, é de que isso é muito importante. Valorizem os professores que vocês tiveram, porque tem muitas outras coisas que atacam a gente na nossa autoestima, na nossa autoimagem. E quando o aluno reconhece no professor aquilo que de fato ele foi importante para a sua formação, isso é algo que nos dá muito prazer. O salário muitas vezes nos deixa decepcionado, mas a realização de ter contribuído para a formação de vários cidadãos e de várias cidadãs ao longo da sua vida, isso realmente é gratificante. Não deixem de expressar isso aos professores que vocês tiverem. Isso é fundamental. É fundamental para que nós possamos nos sentir estimulados a continuar fazendo essa tarefa, que é a tarefa de socializar o saber, de educar o povo, porque numa sociedade como a nossa, que continua ainda colocando a profissão do professor como uma profissão de segunda categoria, esse reconhecimento ele é muito importante. É verdade. Ainda mais uma profissão tão importante como professor, que é a profissão que forma todas as outras. Exatamente, forma todas as outras, é uma profissão que tem a obrigação de lidar com toda a produção cultural que a humanidade conseguiu acumular ao longo da sua existência e de socializar todo esse acúmulo. Não é uma tarefa fácil. Educar é uma das tarefas mais desafiadoras. Você lida cotidianamente com muita gente, né? Cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com os problemas também que trazem de suas vidas pessoais, e aqueles problemas, sem sombra de dúvida, eles estão presentes ali na sala de aula, e você precisa saber lidar com tudo isso. É extremamente desafiador. Ademais, é a profissão que forma para o exercício da cidadania. É isso que está dito na legislação brasileira. Sendo assim, nós tínhamos que estar numa ordem de prioridade que, lamentavelmente, nós ainda não conquistamos. A minha luta inicial, assim que ingresso na carreira do magistério, é exatamente por reconhecimento, por valorização não só salarial, essa também, porque afinal de contas o profissional sobrevive do salário que ele ganha, né, no exercício de sua profissão, mas é a valorização também pelo reconhecimento do seu trabalho, pela condição de trabalhar. A gente fala muito no direito em aprender, que tem que ser assegurado ao aluno, mas o direito a aprender ele só pode ser assegurado se você garantir um outro direito, que é o direito de ensinar. E o direito de ensinar pressupõe condições que são negadas ao professor. Eu costumo fazer a seguinte pergunta, que está presente numa música de Djavan. Ele tem um trecho da música dele onde ele canta o seguinte: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Esse é o desafio do professor na sociedade que a gente vive. Nós não temos respeito, nós não temos dignidade assegurada na nossa profissão, nós não temos a cidadania assegurada para nós, mas nós temos que formar o cidadão com respeito e com dignidade. Então há um desafio muito grande. Muito, muito enriquecedor aqui, né? Muito importante suas palavras. E de fato é um desafio. E acredito que é um desafio também a vida política, que é o tema do nosso próximo bloco. A gente volta já com mais identidade para você. Estamos de volta com o programa Identidade, aqui com o vereador Irã Barbosa, que vai falar um pouquinho agora do início da vida política dele. Começou em 2005 aqui em Aracaju? Quando você fala da política, a política eleitoral, né, de disputa em eleição, a primeira eleição que eu concorri foi em 2004 e o mandato de vereador que comecei a exercer, o primeiro mandato, foi em 2005 aqui na capital. Mas eu considero que a vida política, na verdade, ela é muito mais abrangente do que a vida político-partidária, a vida político-eleitoral. A vida política, ela, na verdade, inclui tudo que você faz no seu dia a dia. E eu, muito cedo, comecei a militar também na política sindical, né? Eu sou a minha origem, a minha base, né? Eu me transformo em pessoa pública, não é através da política partidária, é através exatamente da luta sindical, dirigindo o maior sindicato do estado de Sergipe, que é o Sintese, é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, o Sindicato dos Professores do nosso estado, do qual eu fui vice-presidente, uma gestão, por 2 gestões fui presidente. E é aí que eu me instituo como pessoa, né, conhecida, pessoa que disputa projetos de sociedade, né, aí disputando no campo da luta da militância social mesmo, dirigindo o sindicato. Mas a disputa eleitoral, ela se dá já em 2004, quando eu já estava deixando a presidência do Sintese. Vem a campanha em 2004 para vereador, quando eu sou eleito, naquela ocasião fui eleito vereador, o segundo mais bem votado da capital. Foi meu primeiro mandato, o que exerci por 2 anos apenas, porque na sequência, né, na eleição de 2006, que foi a eleição para deputado federal, então o povo de Sergipe me deu
a honra e a responsabilidade de representá-lo na Câmara Federal como um dos 8 parlamentares da Câmara. Foi muito importante para você isso? Foi significativo, porque você sai de uma vida de disputa na militância sindical, ingressa na Câmara Municipal de Aracaju e logo na sequência vem a disputa para a Câmara Federal e nós temos conseguido a eleição. Foi significativo, evidentemente que para mim foi um desafio muito grande, mas é um desafio que eu soube lidar porque a lida com os parlamentos era algo que fazia parte do meu dia a dia desde o momento em que eu representava a minha categoria. Dos professores? Exatamente, no sindicato, porque o parlamento, por exemplo, o estadual, a Assembleia Legislativa, era o palco de muitas negociações, de muitos embates. Foi daí que surgiu o interesse? Na verdade, o interesse foi mais coletivo, porque pessoalmente eu nunca me senti muito motivado a fazer a disputa político-partidária. Tanto assim que eu sequer era afiliado a partido algum. Eu sempre tive, desde o meu início de militância partidária, sempre tive uma identidade muito grande com o meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, é o único partido no qual eu milito minha vida toda, mas eu não era afiliado, né? A filiação ela vem em função da necessidade de você ampliar os espaços de representação da categoria, do magistério, e aquela vontade coletiva de nós ocuparmos o espaço, ela surgiu, eu terminei aquecendo a necessidade dessa disputa, fui eleito vereador e aí depois fomos ocupando os espaços que tínhamos que ocupar, né? De sorte que, para mim, foi mais uma responsabilidade que se agregou, porque além de ter feito a luta e continuar fazendo a luta em defesa dos interesses dos trabalhadores, agora você tinha que fazer era dos trabalhadores e educação. Como representante do povo de Aracaju, você amplia essa responsabilidade para defender os interesses dos trabalhadores de uma forma geral, mas dos desempregados, mas também defender os interesses da sociedade como um todo, das parcelas da população que não tinham voz dentro do parlamento. Nós temos um compromisso muito grande com aqueles segmentos populacionais que são menos representados nos espaços de poder, né? Então aquilo terminou também me apaixonando. Eu sou uma pessoa que termina, quando abraça alguma coisa para fazer, termina levando muito a sério e isso me apaixona, porque eu quero fazer bem feito. Não só, eu acho que na vida da gente só vale a pena você iniciar um desafio se for para fazer bem feito. Para fazer de qualquer jeito é melhor nem começar, com certeza terá alguém que faça melhor. E aparentemente fez bem feito, né? Porque por 2 vezes consecutivas foi vereador mais votado aqui em Aracaju. A que o senhor atribui isso? Então, veja, eu fui eleito vereador 3 vezes, né? Agora essa última foi a 3ª eleição para vereador. A primeira vez eu fui o 2º vereador mais votado. Na eleição que me conduziu a esta legislatura, que está concluindo, eu fui o vereador mais votado na capital e agora na reeleição, de novo o povo de Aracaju me honrou com essa condição, a condição do vereador mais votado. Para mim, isso é motivo, claro, de muita alegria, de muita satisfação, porque de certa forma é um reconhecimento pelo trabalho que tem sido desenvolvido. É uma maneira do povo de Aracaju dizer, olha, esse método de fazer parlamento que você tem adotado, nós aprovamos, né? Isso, para mim, evidentemente, é motivo de satisfação. Agora, também é um motivo de muito desafio, porque amplia a responsabilidade. E, sobretudo porque eu sei que o eleitorado que me acompanha é um eleitorado muito crítico, é um eleitorado muito cioso do significado do seu voto. É um eleitorado que acompanha, é um eleitorado de opinião. E esse eleitorado de opinião é um eleitorado que acompanha, que cobra, que exige que o seu representante dê conta de fazer a boa representação. Eu atribuo essa eleição e essa reeleição na condição de vereador mais votado exatamente a esse reconhecimento. Eu acho que há uma identidade com uma parcela significativa do eleitorado aqui de Aracaju em relação ao método de fazer o trabalho que nós adotamos. É um método que envolve utilizar todos os pré-requisitos regimentais que nós temos para enriquecer o trabalho de mandato. Não fazemos um mandato meramente de plenário, ou um mandato meramente de proposituras, ou um mandato meramente da política pela política. Nós fazemos um mandato que procura atuar em todas as áreas que são permitidas
pelo regimento da casa e pela política mais ampla. Então é um mandato que está presente nas lutas sociais, é um mandato que procura fortalecer os movimentos que se organizam para defender os interesses da população, e isso, claro, cria raízes, cria caldo e cria também uma avaliação positiva. Eu atribuo ao trabalho, né? É a ele que atribuo o resultado que tem sido, e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o reconhecimento da população de Aracaju. Porque nós estamos vivendo um momento da política muito ruim. Por que ruim? Porque é um momento em que a política e os políticos estão sendo subavaliados, avaliados de uma forma muito negativa. Eu sei que uma parte da população tem razão em estar extremamente crítica à política e aos políticos, até pelos exemplos que têm aparecido e os exemplos que são mais evidenciados na imprensa. Mas eu quero aqui fazer um apelo. Nós não podemos transformar a política em um instrumento para ser execrado pela população. A política é um instrumento que nós conseguimos instituir para resolver os problemas da coletividade. A humanidade ainda não inventou outro caminho a ser perseguido para resolver os problemas coletivos. E onde falta a política, sobra o que os gregos chamavam de idiotice. Os gregos usavam a palavra política para definir a forma de resolver os problemas da polis. Então, político era aquele que se envolvia, se imiscuía nos problemas da polis, ou seja, da coletividade, buscando resolvê-los. E idiota era exatamente o antagônico, o oposto do político. É aquele que se volta apenas para o ídios, para si mesmo, que não está preocupado com o coletivo. Nós precisamos ser mais políticos e menos idiotas, no sentido grego. E para que isso aconteça, é preciso valorizarmos a política. E se há políticos que estão desmerecendo a política, a população tem que usar o seu voto, tem que usar a sua forma de escolher os seus representantes para limpar a política dos maus políticos, mas nunca jogando a política fora. A política é um instrumento de busca de solução dos problemas coletivos. Falando em maus políticos, da necessidade e da real existência de bons políticos também, tem algum bom político que te inspire, que seja uma pessoa muito importante nessa sua caminhada, nessa sua trajetória política? Tem sim. Quem me acompanha sabe que eu ingressei mais nessa disputa político-eleitoral, político-partidária, muito influenciado por uma forma de fazer política, que é a forma que é feita pela deputada Ana Lúcia. É a Ana Lúcia, que foi presidente do Sintese, eu fui vice-presidente dela, ela depois foi minha vice-presidente no Sintese, nós começamos nossa carreira de disputa de projetos na militância sindical, e é através de Ana Lúcia que eu vou também ingressando nessa vivência partidária. Ela, para mim, é uma referência na política aqui no estado de Sergipe em relação a fazer mandato, em relação a tratar o parlamento, em relação a abraçar a política como um instrumento para a construção de solução dos problemas coletivos. Ela, para mim, é a grande referência que eu tenho no estado de Sergipe em relação à política. Continua sendo, é uma companheira que eu aprendi a respeitar pelo histórico de vida que ela tem, de vida pessoal, de vida política, e ela continua sendo a minha referência. Bacana. Isso é o que o Irã Barbosa acha da deputada Ana Lúcia. O que será que a Ana Lúcia acha do Irã Barbosa? Vamos conferir. É com muita alegria que passo esse depoimento sobre a vida de Irã Barbosa enquanto homem público, enquanto profissional da educação. Conheci o companheiro Irã Barbosa ainda muito jovem, em 1992, quando fui eleita presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Na primeira assembleia que eu coordenei para eleger o Conselho Fiscal, Irã estava presente. Aquele jovem que articulava bem o seu discurso, os seus argumentos eram bastante claros, ajudando a construir aquela eleição. A partir daí, ele passou um militante ativo, né, da causa, na defesa da causa da educação, e nesse sentido ele foi se constituindo uma grande liderança na área da educação pública. Assumiu a presidência do sindicato, eu fui sua vice, depois eu saí para a Secretaria da Educação, ele manteve a liderança até que conseguimos elegê-lo como deputado federal. Infelizmente não foi possível a sua recondução, um erro da população sergipana, porque você tinha um brilhante parlamentar que defende a democracia participativa, que defende a sociedade civil, que defende exatamente os valores que gera a cidadania,
que faz com que você seja mais humana, que as suas relações sejam relações de respeito, de solidariedade, de fraternidade, que faça com que o parlamento seja mediador de conflito, mas que seja proponente também de ações que venham melhorar cada vez mais a nossa sociedade. Portanto, o companheiro Irã volta a ser vereador da nossa querida Aracaju, e este ano ele consegue ser reeleito e entra para a história de Aracaju como o segundo vereador mais bem votado da sua história. É muito bom a gente ter esse reconhecimento do público e de uma pessoa que a gente admira, né, Irã? Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que na nossa vida, a vida inteira ela é permeada por desafios. Nós somos desafiados na nossa vida privada a conquistar quem está próximo de nós. Só vale a pena viver se for para viver bem com quem está no seu entorno, próximo a você. Então, cada dia é um novo desafio que você enfrenta para estar bem com as pessoas que estão ao seu redor. Isso vale para a sua casa, com sua família, isso vale para as pessoas que lhe cercam na vida política, isso vale para a cidade em que você vive. Então, esse tipo de reconhecimento, como o reconhecimento que faz a deputada Ana Lúcia, o reconhecimento que o povo de Aracaju faz, o povo de Sergipe fez quando me conduziu à Câmara Federal, que a minha categoria me fez quando me elegeu para representá-los no movimento sindical, me faz continuando a me apoiar na minha luta, na luta partidária, na luta política mais ampla. Isso tudo, evidentemente, coroa o nosso trabalho, né? Nós terminamos por sentir algo muito prazeroso, né? Aquela sensação, aquela vaidade muito positiva de você dizer, olha, não passei pela vida por passar, tenho deixado relações que vale a pena cultivar, relações que dizem muito do que nós fomos, do que nós queremos ser e do que a gente quer para a humanidade. A gente quer, eu sou daqueles que acreditam que nós nascemos para a felicidade. Eu lembro que isso é um mote ainda da Revolução Burguesa americana, a Revolução Burguesa estadunidense, lá com a independência das 13 colônias, onde eles colocavam lá que os direitos fundamentais passam pela vida, pela liberdade e pela felicidade. Eu, embora não defenda as teses burguesas, acredito que nós nascemos sim para a felicidade, como também para a liberdade, né, e para a vida. Mas a felicidade é algo que todos nós temos direito a ter. E ninguém é feliz no individualismo, na solidão e no egoísmo. A felicidade é algo que você só pratica no coletivo. Só há felicidade partilhando com os outros. Por isso que é fundamental você estar bem nas relações, na sua casa, né, com sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que vivem na sua cidade. Então eu me sinto uma pessoa realizada. Eu tenho 50 anos e eu posso dizer, claro, tem muita coisa ainda que eu quero fazer, que eu quero viver bastante, como acho que todos querem. E ao viver muito, quero também ainda ajudar muito, fazer muita coisa que esteja ao meu alcance. Mas eu já me sinto uma pessoa plena, realizada, em função de que o reconhecimento dos meus pares, o reconhecimento dos que me cercam, para mim é o conforto que eu precisava como ser humano, esse conforto eu tenho. Muito bacana, foi muito bom essa entrevista aqui hoje, Irã. Com certeza a gente não tem dúvida que o político, o vereador, o deputado Irã Barbosa deixou sua marca, o professor deixa sua marca, o filho, o amigo, enfim. E a gente percebe aqui nos depoimentos, percebe na sua conduta, a gente agradece, gostamos demais, espero que o senhor tenha gostado também. Eu gostei bastante, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha vida. A gente às vezes negligencia um pouco a vida pessoal em função da vida política, mas esse espaço ele é importante porque é o que mostra o lado também humano e, digamos assim, comum, né, de qualquer político. Parabéns a vocês pela iniciativa. É gente como a gente, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigada, vereador. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com o programa Identidade, mas continue acompanhando toda a nossa programação aqui na sua TV Câmara Aracaju. E para rever esse programa e outros programas aqui da casa também, é muito simples, basta acessar o nosso Facebook TV Câmara Aracaju ou então no nosso YouTube Câmara de Aracaju. Vou ficando por aqui, até a próxima, beijão, tchau!